Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre dois livros da Agatha Christie: Poirot contra a Evidência e Jogo de Espelhos. Os dois livros estão neste volume duplo. Isto é uma coleção antiga, é da editora Livros do Brasil, Lisboa, coleção Vampiro Gigante. Eu fiquei com uma coleção de livros que era da minha avó, que é esta coleção, Vampiro Gigante, e depois fui acrescentando os livros que faltavam, comprando em segunda mão, no OLX, na altura no Coisas, que eu acho que já não existe. E depois ofereceram-me também no Natal os volumes que me faltavam. Esta edição em particular, deixa-me ver se diz aqui, diz portanto, os anos de edição dos originais, mas não desta edição que eu estou aqui a segurar nas mãos. Pelo menos eu não estou a encontrar. Isto é tanto um livro quanto outro livro são dos anos 50, início dos anos 50, portanto. Poirot contra a Evidência foi publicado inicialmente em 1951-52 e O Jogo de Espelhos em 1952. Então, no primeiro livro temos Poirot, no segundo livro temos a Miss Marple. Eu vou falar de um de cada vez, obviamente, senão isto é uma confusão. Portanto, eu vou começar por falar do livro Poirot contra a Evidência. Este livro começa de uma forma engraçada, porque começa com o Poirot que está a sair de um restaurante a caminho de casa e começa assim a ter uns pensamentos um pouco nostálgicos de como as coisas eram antigamente. O Hastings não está lá em Londres e ele sente que os tempos estão diferentes e então há uma série de considerações que ele faz logo no início a que eu achei alguma piada pelo paralelo que estabeleci com o tempo atual. São considerações que ele faz logo aqui na página 7. Isto são reflexões que ele está a fazer enquanto vai para casa e a dada altura começa a pensar sobre o cinema, porque passa por um cinema. E diz assim: era também raro ver no cinema cenas subtis, pois a violência e a brutalidade crua eram as notas dominantes, e Poirot, como um antigo oficial da polícia, sentia-se chocado pela brutalidade. E isto eu achei engraçado porque, ainda por cima, porque nós começámos a ver duas séries. Ontem vimos o primeiro episódio de cada série. Uma que se chama Mrs. Davis, é sobre uma freira e uma realidade. Nós só vimos o primeiro episódio, portanto. E há uma realidade assim do futuro em que há um algoritmo que rege tudo e as pessoas comunicam com ele através de um auricular, Bluetooth, uma coisa assim. Esquisita. Só vimos o primeiro episódio, está um pouco confuso ainda. Super violento. Aliás, começa de uma maneira muito violenta. E o outro, qual era a outra série? Eu não me estou a lembrar do título da série, mas é sobre um casal que decide fazer um acordo com um serial killer. Seja como for, a série começa logo com um esfaqueamento horroroso. E anteontem, logo que é que foi, vimos um filme com um vampiro, sobre vampiros também, sobre o Drácula, enfim, que se chama Rainsfield, que é o nome do empregado ou do lacaio do Drácula. Super violento. Todas estas séries, atenção, é suposto serem comédia. Sim, aquela comédia negra, mas ouçam, o nível de violência, eu não sei se é porque neste momento é muito fácil fazer essas cenas cheias de sangue e brutais mas acho tão desnecessário. Para mim, eu passo metade do tempo assim. Então eu identifiquei-me logo com esta passagem. Eu já tinha lido isto, aliás, eu já li este primeiro, já li para aí há um mês. Mas sim, por aí, há umas 3 semanas, talvez se calhar não um mês inteiro, mas seja como for, eu já a tinha lido há algum tempo, só que identifico-me sempre com ela porque acho os filmes hoje em dia, de uma maneira geral, é fácil caírem em cenas de uma violência extrema de forma completamente gratuita. E eu, pessoalmente, não consigo achar piada. Mete-me impressão. E depois não consigo ver uma série que até tem uma linha narrativa interessante e é cómica e não sei o quê. Tenho dificuldade em ver porque estou metade do tempo a tapar os olhos. Isso chateia-me um bocadinho. Mas pronto, mas acho que há quem goste do género. O Luís acha piada, não o incomoda muito, mas eu de facto incomoda-me um bocado. Portanto, identifiquei-me. E depois aqui mais para baixo, a verdade é que, refletia Poirot, encaminhando-se para casa, estou deslocado no mundo atual. No entanto, sou, de uma forma superior, um escravo como outro escravo qualquer. Este de uma forma superior é porque o Poirot acha-se superior. Pronto, e ele diz isso várias vezes aqui no início deste livro. O meu trabalho escravizou-me como escraviza aos outros homens. Quando chega ao tempo do descanso, não têm nada com que preencher as horas de repouso. O financeiro que se de reforma dedica-se ao golfe, o pequeno comerciante planta flores no seu jardim, quanto a mim, como.
e voltamos novamente ao ponto de partida. Pois, porque isto começou por uma reflexão que ele começou a fazer de que uma pessoa só devia comer 3 vezes ao dia, já não me lembro a propósito é que isso veio. Mas enfim, mas achei engraçada esta pequenina reflexão sobre o trabalho e sobre o tempo de descanso e o preenchimento do tempo de descanso. E isso eu acho que é algo que nos acontece agora, não é? Nós temos muita dificuldade em não fazer nada. Ou em fazer nada. É muito difícil. Temos que preencher. O descanso temos que o preencher de alguma forma. E isso é algo de que eu acho que se tem falado bastante também. Portanto, tem esse lado positivo. Nós não temos que ser sempre produtivos. Fazer nada também é alguma coisa, não é? Contemplar, etc. também serve um propósito, que é descansarmos de facto, sei lá, convidar à reflexão, se calhar temos ideias ou não. Mas quer dizer, as coisas não precisam ter sempre um propósito de produção de algo. Eu acho que nós, como estamos num ritmo tão frenético, no dia-a-dia é difícil desligar. Mas pronto, essas foram assim as reflexões. Entrando na trama do livro, que é por isso que vocês estão aqui, não é? O Poirot é visitado então por um superintendente inglês, o Spence. Ele vai se reformar dali a pouco e ele vai ter com o Poirot porque está incomodado. Houve um caso, agora, recente, em que uma mulher foi morta, a senhora McGinty, e acusaram o inquilino dela, portanto, ela tinha um hóspede em casa, um James Bentley, um rapaz novo, sei lá, dos seus 30 e picos. Foi ele acusado da morte da senhora McGinty para lhe roubar, portanto, esse teria sido o mote. E ele é acusado e condenado à morte. E o superintendente Spence, ele não está convencido da culpabilidade do James Bentley. Portanto, apesar de tudo apontar para ele próprio não ser uma pessoa muito agradável. Aliás, a Agatha Christie, em várias partes do livro, ressalva como este homem é desagradável e causa má impressão nas pessoas. As provas também, apesar de serem um pouco circunstanciais, parece-me, também apontavam para ele e o júri condenou. Ficaram convencidos que foi ele que matou. Só que ele acha que não, porque na opinião dele, um assassino normalmente mostra alguma arrogância. E ele não sentiu isso no James Bentley. Portanto, isto é um superintendente, é um homem que já tem muita experiência, já trabalhou e já apanhou vários assassinos, etc., criminosos deste tipo, e ele não vê nele nenhum dos indicadores que viu nos outros, por exemplo. Pronto. E então ele tem outro trabalho para fazer ainda e pede ao Poirot se não pode ele, por mote próprio, investigar este caso, só para se ter a certeza que foi mesmo ele. Ainda há um tempo antes da sentença ser aplicada, então o superintendente pede-lhe se ele não pode ver, pronto, porque ele tem uma forma diferente de avaliar as situações, dá atenção à psicologia também. E o Poirot está super animado, ele está para aí virado, sim, por ele está tudo ok, porque o superintendente Spence, eu acho que ele vai ter com ele de género, pá, eu peço imensa desculpa estar aqui a impor-lhe, claro, se não der, não deu, mas tal, e o Poirot está, eu faço, claro que trato disso, também não tenho nada para fazer, vamos lá. Aqui o Poirot também já está mais entre dote. Este assassinato acontece numa aldeia inglesa, em Broadheeney. A senhora McGinty é encontrada numa das divisões da casa, morta, com uma pancada na cabeça. Eu penso que ela é encontrada até pelo James Bentley, supostamente. Eu tenho ideia que ele estava acompanhado, mas enfim. E depois ele acaba por ser acusado e condenado. Então Poirot segue até Broadheeney e fica hospedado numa casa senhorial bastante decadente. Decadente no sentido mesmo literal, portanto já a cair um bocado aos pecados, de um casal até relativamente jovem, dos seus 30 também, que são os Summerhays. É a Maureen e o Johnny. A casa está toda desarrumada. Assim, o Poirot, ele é sempre retratado um bocadinho como se fosse obsessivo-compulsivo. Ele tem assim um bocado aquela coisa da simetria, tudo direito, tudo não sei o quê. E depois também é uma pessoa preocupada com a limpeza, etc. E aquela casa, de facto, é o caos total. Os animais da quinta que entram lá dentro. Portanto, isto estamos a falar de um casal que viveu na Índia durante bastante tempo, que me parece que estava habituado a viver com posses. Aquela casa é tipo a casa senhorial da aldeia, que era da família do Johnny e ficou para ele.
Só que já está muito degradada, eles também não parecem ter posses para compor a casa e aceitam hóspedes para, enfim, terem alguma fonte de rendimento, parece-me. Mas não há criados, a senhora Summer Hayes faz tudo e não sabe fazer, porque provavelmente também nunca lhe ensinaram, não é? Ela, enfim, é uma personagem bem disposta e faz o que pode, mas de facto não tem muito jeito. E o Johnny, acho que ele está a tentar escrever umas memórias ou uma coisa assim. Então é um ambiente assim um bocado caótico para o Poirot. Aquilo é um bocado exasperante para ele. Tudo bem, ele fica lá hospedado, começa logo a perguntar pela Sra. McKinty. Então nos capítulos seguintes é um bocado isso que ele faz. Ele anda pela aldeia para saber o que é que as pessoas se lembram da Sra. McKinty e do seu assassinato. Este livro está repleto de personagens e isso é uma coisa que a Agatha Christie faz, não é? Portanto, ela cria um microcosmos com uma série de famílias e pessoas, todas suspeitas, claro, mas que tu sabes que uma delas terá morto. Eu acho que é muito claro, quando começa este livro, que o James Bentley será inocente, porque o Poirot, ele não sabe, ele diz, olha, mas há a possibilidade deste homem, de facto, ter morto a Sra. McKinty. E o superintendente diz, pronto, mas isso tudo ok, se foi, foi. Mas eu acho que é muito claro que não foi. E então o Poirot vai tentar descobrir quem foi de facto. Então são muitas as personagens com as quais ele se cruza. Portanto, começa por este casal, em cuja casa ele se hospeda, não é? O Summer Hayes. Há o Dr. Randall e a sua mulher, a Sheila Randall. Há o casal Weatherby, que tem uma filha, quer dizer, a filha que é a Deirdre Henderson é filha da senhora Weatherby, mas não do pai. Portanto, o pai é padrasto. E há uma relação assim esquisita, porque a senhora Weatherby diz que está sempre doente e está sempre muito mal, mas depois ao mesmo tempo não parece. Mas a filha, a Deirdre, é super dedicada à mãe. Há uma particularidade que é o James Bentley também tinha vivido com a mãe até muito tarde e a cuidar dela porque era uma senhora doente. E depois, quando ela morreu, é que ele foi para esta espécie de... Eu ia dizer hospedaria, mas não é bem, não é? Para a casa da senhora McKinty, e estava lá como hóspede, pagando renda, essas coisas. Portanto, há esta família, há os Carpenter, que é assim uma família rica desta aldeia, o Guy Carpenter, que é assim um político em ascensão, e a sua mulher, que é Eve Carpenter. É preciso que se diga que estas mulheres estão todas assim são todas um bocado da mesma idade, e isso é importante nesta trama. Há a sobrinha da senhora McKinty, que é a Bessie Birch, que é casada com Joe, portanto ela herda algumas coisas da McKinty, mas a McKinty, eu esqueci-me de dizer, a senhora McKinty trabalhava para esta gente toda, ela era mulher a dias, no fundo. Portanto, fazia limpezas em casa destas pessoas todas. Por isso é que é importante para o Poirot falar com esta gente toda, esqueci-me de uma parte mesmo. Enfim, fulcral. Mas digamos que não era assim uma mulher rica, não é? Obviamente. Então... a sobrinha e o marido são suspeitos durante algum tempo, mas não se percebe bem o que é que eles teriam ganho com a morte da tia, não é? Na verdade. Mas também são personagens neste livro. Há umas senhoras dos Correios, depois há tantas personagens. Há umas vizinhas da senhora McKinty, mas aqueles que eu estou a nomear são aqueles que são, enfim, mais importantes na trama. Há a senhora Upward, que é uma senhora assim já mais velha, sei lá, dos seus 60 e tais, e o filho dela, o Robin Upward, que é um homem do teatro. E a dada altura, a Miss Oliver, que também é uma personagem que se repete em alguns livros da Agatha Christie, vai lá ter com eles. Ela é amiga do Poirot, é uma personagem muito engraçada. Há quem diga que a Agatha Christie inspirou-se nela mesma. A Miss Oliver é uma escritora de livros policiais. Ela aparece nesta história porque um dos seus romances vai ser adaptado para teatro pelo Robin Upward. Portanto, ela vai visitá-lo para, enfim, afinarem o texto. Poirot tem na Sra. Oliver uma aliada, vamos lá. Portanto, ela sabe o que é que Poirot procura. Ele também não tenta esconder. Na verdade, ele quer que toda a gente perceba onde é que ele quer chegar e o que é que ele está a investigar, que é para ver se as coisas andam rápido. Porque o James Bentley não tem muito tempo até ser executado. Isto é engraçado, porque o superintendente, ele quando está a falar com o Poirot, pergunta-lhe, então o quê? Vai fingir que é não sei quem? Que vai a um pretexto qualquer a essa aldeia? E o Poirot diz, não, eu vou com o meu mesmo. Porque nós não temos muito tempo e eu quero agitar logo as águas logo no início, não quero estar aqui com grandes coisas, enfim. E por último, há uma outra personagem que é a Maud Williams, que era uma
antiga colega do James Bentley. Portanto, quando o livro começa ele estava desempregado e, aliás, quando a Sra. McKinty é descoberta ele já estava desempregado, mas durante algum tempo trabalhou para uma imobiliária e a Maud Williams era uma colega dele e engraçou com ele e está preocupada com ele. Ela cruza-se com o Poirot uma vez que ele vai ao antigo trabalho do James Bentley e depois vai ter com ele e entra na história por aí, como a única pessoa, no fundo, que acredita na inocência do James Bentley. Então, o pretexto que terá levado James Bentley a matar a Sra. McKinty terá sido o roubo, portanto terá sido para lhe roubar dinheiro. Esse teria sido o móvel do crime, mas depois era esquisito porque ele tinha escondido o dinheiro debaixo de umas pedras, que claro que toda a gente ia descobrir, portanto isso também era um bocado esquisito. Poirot, entretanto, percebe qual poderá ter sido o móvel do crime. Ele encontra uns jornais tipo sensacionalistas, ele chama o Sunday Comet. Qual é que é o nosso equivalente? Talvez o Correio da Manhã, neste momento, não sei. Mas que tem assim, sei lá, umas histórias de crimes passados e coisas desse tipo, coisas assim meias macabras. E há um artigo que fala de 4 assassinas e onde estarão elas agora, pronto. E ele reduz dessas 4 a 2 possibilidades. Portanto, a Sra. McKinty, eu agora já não me lembro muito bem, mas ela terá... Não, mentira, ela escreveu para um desses jornais. Eu já não me lembro bem como é que ele apanha o fio dessa meada, mas ele percebe que uma daquelas pessoas, uma daquelas assassinas está ali em Broadheen. Há 2 possibilidades. A Eva Kane, que é uma mulher que está envolvida no assassinato de uma patroa, mas quem acaba acusado é o marido da patroa, portanto eles estariam a ter um caso, ele é acusado e é condenado à morte e a Eva Kane foge, eu acho que ela não tem que fugir porque ela apresenta-se como inocente e as pessoas acreditam nela e ela viaja até a Austrália, estava grávida na altura desse homem e vai viver para a Austrália e desaparece de circulação, mas tinha ficado sempre a dúvida se não teria sido ela a cometer o crime. E a outra assassina possível era a Lily Campbell, uma rapariga que muito nova, ainda criança, mata uma tia, assim já velhinha, uma tia-avó, que não a teria deixado ir ao cinema com um instrumento muito parecido, ou de uma forma muito parecida que a Sra. McKinty foi morta. Mas rapidamente se chega à conclusão que a mulher de que se está à procura será a filha da Eva Kane. Portanto, a Eva Kane será já uma mulher velha, sim, mais entradota, e a filha terá os tais 30 anos, daí estas personagens todas estarem dentro da mesma faixa etária ser importante, porque assim temos estas suspeitas todas. Há um dia em que o Poirot, numa festa lá em casa da Sra. Upward, mostra as fotografias aos convivas, que estão lá todos, portanto todas estas pessoas com quem ele foi falar sobre a Sra. McKinty estão aqui, nesta casa, e ele mostra as fotografias e pergunta se algum deles reconhece a fotografia. E percebe que a Sra. Upward faz uma cara assim um pouco suspeita. E ela identifica a fotografia da Lily Campbell como sendo aquela que ela reconhece. O Poirot acha isto suspeito. Ouçam, eu estou-me a perceber agora que eu tenho muito presente a série, o episódio da série. Está muito presente porque é dos meus favoritos. Esta adaptação foi uma adaptação feita em 2008 com o David Suchet e é das minhas séries favoritas, é dos meus episódios favoritos. Há algumas diferenças, há uma das famílias que não aparece na série, por exemplo, que são os Weatherby e a filha, mas depois há outras similitudes e eu agora estou a contar e aquilo que me vem à cabeça é a série. Mas eu acho que esta parte corresponde. Eu acho que sim. Porque o último livro que eu li foi O Jogo de Espelhos, que é o da Miss Marple, não é? Este já li há mais tempo. E eu agora não tenho a certeza absoluta. O que é verdade é que a Sra. Upward é encontrada morta. Portanto, há um dia em que o Robin, que é o filho dela, e a Sra. Oliver vão a um teatro, portanto saem de casa e vão a outro sítio, a um teatro, fazer um casting. Portanto, escolher as pessoas que iriam entrar na peça de teatro. A tal adaptação do livro da Sra. Oliver, e quando chegam a casa a Sra. Upward está morta. Portanto, foi estrangulada. E é a segunda morte que nós temos aqui. E então isto parece comprovar que não terá sido o James Bentley realmente a matar a Sra. McKinty.
E agora estamos a investigar duas mortes, a Sra. McGinty e a Sra. Upward, que tudo indica terão sido mortas pela mesma pessoa. A história, claro, tem muitos reveses, são-nos dadas muitas pistas. Eu acho que o final é surpreendente. Eu gostei muito desta história e gostei de ler o livro, apesar de achar que não é a melhor tradução. Por acaso, senti neste livro, aliás, tanto num como noutro, que esta edição não foi muito revista. Senti isso, enfim. Depois também é engraçado reconhecer algumas falas que estão na série, lê-las no livro, traduzidas para português, é engraçado, porque eles estão a passar novamente os episódios do Poirot na Fox Crime. Eles fazem isso volta e meia, estão sempre a passar, é como o crime disse ela. E apanhei este episódio há pouquíssimo tempo, acho que ainda esta semana, e realmente há frases que são iguais. E eu já vi esta adaptação muitas vezes. Já apanhei muitas vezes. E como é uma adaptação que eu gosto tanto, às vezes estou a trabalhar e está no fundo. Quando eu me apercebo que já passou, ou que está a dar, ou assim. Então reconheci muitas das falas. E acho que é uma história que entretém e que vos vai surpreender no final. O Poirot, neste livro, eu, assim das vezes que me lembro, eu acho que é a primeira vez que eu o vejo retratado como sendo um homem tão convencido e tão arrogante. Por acaso, acho que não me lembro de o ter lido assim dessa forma. Noutros livros, provavelmente sim. Mas neste aqui senti-o com mais força. E acho que foi só aquele capítulo inicial. Só naquele capítulo inicial em que nós estamos muito com o Poirot e com as suas reflexões. E acho que isso é muito claro. Outra coisa que eu me esqueci de dizer. A Sra. McGinty, isto pelos vistos entra numa rima infantil inglesa, que é: a Sra. McGinty morreu. Como morreu ela? Não sei o que, depois respondem, e há várias formas como pode ter morrido. E isto é uma coisa que a Agatha Christie fazia com bastante frequência, que era ir buscar inspiração a rimas infantis. E eu acho que também já comentei aqui que acho interessante como ela mistura dois universos que não se deviam misturar, não é? Que é o crime e um universo um pouco infantil. E uma das personagens relembra-nos isso. Relembra-nos essa rima infantil, que é o Superintendente Spence. Agora passando para a Miss Marple, para o livro Jogo de Espelhos. Quando o livro começa, a Miss Marple está a conversar com uma amiga de infância. Elas já são assim duas senhoras, assim de provecta idade. Elas estão a conversar. E esta amiga dela, que é assim uma mulher assim toda espampanante, sobretudo comparada com a Miss Marple, essas observações são feitas logo no início do livro, porque a Miss Marple é uma senhora que vive numa aldeia, assim muito modesta, não se arranja assim muito, ou pelo menos não se pinta, não nada dessas coisas, e a amiga dela não, é toda espampanante, pinta-se toda bem arranjada, toda, enfim. A amiga da Miss Marple, que é a Ruth, está a conversar com ela, a dizer-lhe que está muito preocupada com a irmã. Portanto, estas três mulheres foram amigas de infância, não sei se... Agora não me lembro exatamente em que idades, mas foram amigas de infância, tinham uma relação próxima e depois cada uma foi para as suas vidas, não é? São de meios diferentes e cada uma seguiu as suas vidas. A Ruth está preocupada com a irmã, que é a Carrie Louise. A Carrie Louise está no seu terceiro casamento com o Lewis Sarracold. É uma mulher feliz, é uma mulher satisfeita. Ela, no primeiro casamento, casou-se com um homem muito rico, que morreu cedo, portanto deixou a viúva bastante cedo. Eu agora não sei se ele morreu cedo, se ele já não era um bocado velhote. Não sei, não interessa. Deixou-a uma viúva assim, rica e já tinha filhos. Ele já tinha filhos de outro casamento. Pois é, eu acho que ele era um bocado mais velho. E ela acolheu-os. Eu acho que é nessa altura, sim, que ela decide adotar, porque ela não está a conseguir ter filhos, decide adotar uma rapariga, a Pippa. E entretanto fica grávida da sua primeira filha e única, que é a Mildred. E depois fica viúva, não é? Depois volta-se a casar com outro homem que já tem dois filhos, o Alex e o Steven. Ela também os acolhe e eles, entretanto, divorciam-se, porque ele foge com outra mulher, uma coisa assim. E depois conhece este homem, que é o atual marido, que é o Lewis Sarracold. Ele tem um centro de reabilitação de jovens criminosos, rapazes, e estão situados lá na propriedade que ela tem, que se chama Stony Gates. Aquilo tem uma casa principal, que é onde eles vivem, e depois tem o centro de reabilitação, que tem os psiquiatras, os médicos, etc. E
Tem lá sítios onde podem fazer atividades. Portanto, é um centro que pretende então salvar, reabilitar, não é? Direcionar estes jovens. Ruth está um bocado preocupada com a irmã porque a última vez que a visitou achou o ambiente muito estranho, ficou preocupada também com a saúde dela e ela quer que a Miss Marple vá investigar. Ela pede-lhe. E que vá sob o pretexto de que, aliás, a Ruth já fez isso, ela já falou com a irmã, já disse que a Miss Marple tem problemas de dinheiro, às vezes não tem o que comer, é tudo mentira. Pronto, a Miss Marple é uma mulher que acho que vive confortavelmente, sobretudo por causa de um sobrinho. Porque a Miss Marple não se casou, não tem filhos, mas tem um sobrinho que é um escritor famoso e que a ajuda. Gosta muito da tia e que a vai ajudando. E a Miss Marple diz isso, eu acho engraçado, porque ela diz, eu não sei se o Raymond vai ficar... Eu, por mim, tudo bem, eu não me importo que tenhas dito isso à Carrie Louise, acho que é um bom pretexto para eu ir. Portanto, ela não fica picada com isso, que achem que ela passa dificuldades. Fiquei preocupada que o sobrinho descubra que ela andou a dizer isso e quer dizer, ele que a ajuda tanto é um bocado chato, mas depois, mas ele também está a passar férias no México e vai lá ficar já não sei quanto tempo. E nesse tempo que ele lá ficar, esta coisa resolve-se. Pronto. Achei engraçado esse lado assim pragmático da questão. A Miss Marple aceita a sugestão, não fica nada ofendida e vai então até Stony Gates passar uma temporada com a amiga, com a Carrie Louise e com o marido. Mas não são só eles os dois que estão lá, claro, como uma boa história da Agatha Christie está lá muito mais gente, não é? Portanto, nesta propriedade está a filha da Carrie Louise, a Mildred, está a neta da Carrie Louise. Portanto, a Pippa, a filha adotiva, entretanto faleceu, deixou uma filha, a Gina, que foi criada, sobretudo, penso que em Itália, porque acho que a Pippa foi para lá, mas agora está em Inglaterra para visitar a avó e vem com um marido, que é o Walter, que está muito contrariado em Stony Gates, marido americano. Estão lá também o Stephen, que é um dos enteados da Carrie Louise. Entretanto aparece o irmão dele, o Alex. Portanto, eles são os enteados do segundo casamento da Carrie Louise. Estão os rapazes todos, mas há um que se destaca, que é o Edgar Lawson. Portanto, é um dos rapazes que estará a ser reabilitado e que ajuda, que faz assistência, vamos lá, é uma espécie de secretário do Lewis Sericold. Eu penso que será para ele se sentir útil, enfim, para fazer algum tipo de trabalho, portanto, é isso que ele está a fazer lá, é dar esse apoio. Há também a senhora Belliver, que é uma espécie de enfermeira, mas também assistente e secretária da Carrie Louise, que é uma mulher muito protetora. E há uma outra personagem que aparece de vez em quando, que é o Dr. Maverick, que é um psiquiatra que trabalha neste centro. A Miss Marple chega à estação de comboio, vai o Edgar Lawson recebê-la. É assim um rapaz que ela acha um pouco esquisito, talvez um pouco dramático. Ele parece que se acha um bocado importante, então não lhe cai nada bem quando chega a Gina noutro carro, alta cilindrada, para ir buscar a Miss Marple e, quer dizer, ele que ia cumprir essa tarefa, de repente vê-lhe isso retirado e vê a Gina a ir-se embora com a Marple e fica ali apiado. E a Gina, eu devo dizer, é uma personagem que eu não acho muito simpática. Então, a Miss Marple, ela vê-se no meio desta gente toda e pensa, ok, como é que eu posso ir sacando informações? Porque eu, para todos os efeitos, estou aqui, uma velhota, amiga da Carrie Louise, passar uma temporada porque sou uma coitadinha e estava a precisar de ajuda. Ok, isto dito assim é horrível, não é uma coitadinha, pronto, é uma pessoa. Precisa de ajuda, pronto, tudo bem. Ela está super confortável nesse papel, não há problema. Então ela lembra-se de ir, esta cena também acha engraçada, vai para o jardim e vai-se lá sentar e pensa, ok, as pessoas vão daqui vir ter comigo, porque normalmente quando há assim um ambiente tenso ou qualquer coisa, as pessoas querem falar com a pessoa desconhecida. E de facto vão ter com ela várias pessoas. O Edgar Lawson, que é aquele rapaz assim um bocado esquisito, que tem a mania das grandezas. O Walter, o marido da Gina, que está muito insatisfeito neste sítio. Ele quer se ir embora, ele quer voltar para os Estados Unidos. Não ajuda que a Gina, a mulher dele, pareça estar e passar mais tempo com o Stephen. Também não ajuda muito. Depois aparece a Mildred, que é a filha biológica da Carrie Louise, que é assim uma mulher um bocadinho amarga. Acho que ela é assim um bocado amarga.
pronto, e aparece e vai lá conversar com ela. A Mildred é viúva, portanto ela era casada com um cônego. Entretanto, ele faleceu há pouco tempo e ela foi viver com a mãe. Mas é muito dedicada à mãe também. Acho que são estas pessoas todas. E ela vai conhecendo assim a pouco e pouco. Também se desloca, não fica só sentada no jardim à espera que as pessoas vão ter com ela, não é? Mas também vai ter com as pessoas, vai ter com o Steven, vai ter com a Gina, já não me lembro muito bem. Mas sim, ela vai sabendo o que é que se passa. Ela no fundo quer tirar a temperatura, quer tentar perceber o que é que se está a passar aqui. Há razões para as suspeitas da Ruth? Será que isto não é tudo assim um bocado imaginação? Ela percebe que há assim alguns problemas e alguns conflitos. Existem, sim, a Gina, sobretudo, eu acho que ela está na origem de alguns conflitos. Portanto, ela não gosta do Edgar Lawson e... Aliás, não é só ela, na verdade, há ali muitas pessoas que não gostam muito daquele projeto de reabilitação dos jovens criminosos. Acham que eles são todos malucos, que está ali uma bomba relógio à espera de rebentar, portanto são muito céticos daquela forma de reabilitar estes rapazes. Mas depois a Gina também tem este problema porque ela é assim um bocadinho próxima demais talvez com o Steven e depois com o Alex, que é o irmão do Steven e que chega numa fatídica noite. Portanto, o Walter o marido da Gina está um bocado possesso com isto, só que ele depois tem uma maneira de lidar com a questão que talvez também não seja a melhor, que é um bocado amoar. Ele anda amoado. Chega também, a dada altura, um outro enteado da Carrie Louise, do primeiro casamento. Ele chama-se Christian Gulbranson, é um homem abastado, também terá herdado do pai, não interessa. Eles dão-se super bem, eles terão uma idade bastante próxima, os dois, mas há ali afeto. E o Christian vai ter, a dada altura, com a Miss Marple, perguntar-lhe o que é que ele acha da Carrie Louise, como é que ela está de saúde. E a Miss Marple acha aquilo assim um bocadinho esquisito, porque a Carrie Louise, tirando aqueles achaques normais da idade, não tem assim nada de especial, ela não nota nada de extraordinário. O que é facto é que uma noite eles estão todos reunidos na sala, eu acho que isto é depois de jantar, e o Steven está ao piano, a Gina está se calhar ao pé dele, já não me lembro, a Miss Marple está ao pé da Carrie Louise a conversar, sei lá, estão todos num salão. Eles, na verdade, eu acho que eles chamam aquilo um átrio. Não sei, estão assim aquelas casas antigas, senhoriais, não faço ideia. Pronto, estão todos juntos no mesmo espaço e a dada altura aparece o Edgar Lawson, aquele tal rapaz que a Miss Marple acha um pouco esquisito, e de forma muito agressiva quer falar com o Louis Serracold. E o Louis Serracold recebe-o no seu gabinete, eles fecham a porta atrás dele e eles percebem que alguém tranca a porta e ficam a achar que não foi o Louis, que foi o Edgar. Que trancou a porta. E a discussão lá dentro começa a ficar muito violenta, muito agressiva, sobretudo por parte do Edgar. O Louis Serracold está sempre a tentar acalmá-lo e ouvem-se uns tiros. Então aí começam a tentar abrir a porta, a arrombar a porta. A Miss Belliver, a enfermeira da Carrie Louise, sai e entretanto volta lívida porque naquela preocupação foi até ao quarto do Christian Gulbranson, que entretanto não estava no átrio com eles, tinha ido escrever uma carta, ele tinha alguns assuntos para tratar, e ele estava morto, com um tiro, no quarto dele. Então aqui o que se vai tentar desvendar é quem é que matou o Christian. Depois, no meio desta coisada toda, acha-se que alguém está a tentar envenenar a Carrie Louise, que joga um pouco com aquela conversa que o enteado dela fez à Miss Marple, a perguntar pela saúde e não sei o quê, e com as suspeitas que a irmã da Carrie Louise também tinha, de que alguma coisa estaria ali a acontecer. E ligam-se os dois acontecimentos. Portanto, o facto desse enteado ter sido assassinado e o facto de alguém estar a tentar envenenar a Carrie Louise. O que é um pouco exasperante neste livro, para mim, é toda a gente quer esconder à Carrie Louise que a estão a tentar envenenar. E isso é bastante irritante. E a Miss Marple às vezes chama isso a atenção, que é, ouçam, mas não seria melhor ela saber que é esse perigo também para ela própria estar atenta? Acho que se calhar faz um bocadinho de sentido, não sei. Só que o pessoal à volta dela acham todos que a Carrie Louise é muito frágil. Como ela confia tanto no ser humano e é tão positiva, eles associam isso a uma fraqueza, a uma fragilidade. Acho que fazem essa associação.
Então estão sempre a tentar proteger a Carrie Louise a toda a hora e momento, e eu acho isso um bocadinho exasperante, porque neste caso do envenenamento eu acho que era útil e sensato ela saber. Porque a menos que ela tenha um atraso mental, eu não percebo porque é que se está a esconder dela isto, não é? A outra parte exasperante é a Gina. A Gina é muito irritante, porque ela parece estar sempre a fazer tudo para... Quer dizer, ela no fundo, ela sabe que tem estes dois homens interessados nela, o Steven e o Alex. Ela é casada, ela sabe que o marido está completamente contrariado lá. E eu não percebo, eu a da altura penso, pá, o que é que estás a fazer casada com ele, meu? Tudo bem, gostas do engate e não sei o quê, mas não tens que estar casada. Separa-te. Então aquilo é um bocado irritante. E depois o Walter também parece que não reage. Ele está a assistir àquilo tudo e não reage a nada. Também isso também é um bocado esquisito. Ninguém diz que tem que reagir de forma violenta, mas pelo menos falar com ela, diferentemente já, amiga, então, qualquer coisa. Dá a sensação que eles se casaram se calhar muito novos. São muito novinhos e não, são um bocado imaturos, não sei. Há uma segunda morte também aqui neste livro, mas eu não vou dizer qual é. Mas há outra pessoa que morre e é alguém que se começa a aproximar da verdade. Começa a perceber como é que pode... quem é que terá morto o Christian Gulbranson? Porque eu acho que a dada altura começa-se a chegar à conclusão que terá sido alguém daquele grupo de pessoas. Mas quer dizer, estavam todos ocupados, foram todos testemunhas uns dos outros, quer dizer, tirando o Walter logo no início que vai arranjar uns fusíveis, pois é, porque a luz vai abaixo. No meio deste caos todo, a luz também vai abaixo, enfim. Então, o Lewis Circle está lá trancado no escritório com o Edgar, os dois a discutir. Então, como é que isto foi possível? Como é que isto aconteceu? Deve ter sido alguém do exterior, mas a dada altura começa-se a pensar que também, se calhar não. Enfim, então a trama nesse sentido é intrigante. Não é um dos meus livros favoritos e eu acho que é porque tem muita gente. Talvez. Eu sei que isso é comum nos livros da Agatha Christie, mas isto são... Eu acho que depois como mete o Centro de Reabilitação, que são uma série de anónimos, se bem que uma pessoa já sabe que não terá sido um dos anónimos, quer dizer, isso não fazia sentido nenhum, não é? Não sei, eu estou a tentar pensar porque é que não foi dos meus livros favoritos da Miss Marple. Eu acho que é porque eu gosto muito quando o ambiente é um bocado da aldeia. Quando é desses ambientes. Se bem que há muitos livros da Miss Marple que não se passam na aldeia. Isso é verdade. Há várias tramas que são fora da aldeia. Nas Caraíbas, sei lá. Na cidade, pronto. Mas há outras que também são na aldeia e eu acho que acho mais piada a essas. Mas enfim, não é das minhas tramas favoritas, honestamente, mas se calhar foi por isso também, por ter achado algumas das personagens exasperantes. Mas fui surpreendida no final, quer dizer, não fui porque já tinha visto em série esta adaptação. Meu Deus, já vi tudo em série, é uma chatice. Já sabia quem tinha sido, há algumas alterações no livro. Eu acho isso é ótimo, por acaso eu acho mesmo que devia ser obrigatório, quando se fazem adaptações destes livros, alterar algumas coisas. É assim, é muito difícil alterar quem matou, tipo quem morreu, quem matou. Isso é assim um bocado... Porque as tramas da Agatha Christie são boas porque estão muito bem construídas, não é? Então alterar isso desvirtua logo completamente a história dela. Mas há algumas motivações, algumas características de personalidade, mesmo coisas desse tipo, quando alteram, para mim já é suficiente. Já não é mau. Pronto, é isso, ouçam. Eu espero que vocês tenham gostado desta apreciação destes dois livros. Esta coleção eu penso que estará disponível ainda em sites de segunda mão. Se não, com certeza que existirão outras adaptações, diria eu. Não sei, mas eu diria que sim. Quer dizer, a obra da Agatha Christie dá dinheiro a ganhar a muita gente, portanto... certeza que existem outras editoras a republicar estes livros. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que não tenha sido muito confuso. Eu estou com dores menstruais, portanto é difícil estar concentrada. Mas tirando isso está tudo ótimo! Espero que vocês estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!